Sim, e agora às 10h09, a gente cumprimenta oficialmente aqui o ex-prefeito de Fortaleza, pré-candidato do PDT, Roberto Cláudio. Muito obrigada por sua participação. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Miguel. Agradecer também ao Milton. Estender aqui a gratidão ao Homero, a Maiara e a Gaída. É um prazer estar aqui mais uma vez, aqui na Jovem Pan News, batendo um papo com vocês. Prefeito, a pergunta que não quer calar, quem o PDT vai lançar como candidato, né? A recente pesquisa que foi divulgada aí, que era, segundo consta, era uma pesquisa só interna do PDT, mas que foi divulgada aí amplamente por todos os grupos, né, em redes sociais, aponta o senhor praticamente empatado com o candidato de oposição, o capitão Wagner, né, 40%, 44% cada um com essa quantidade de votos. Carla, a pesquisa foi registrada exatamente para a gente poder dar clareza a ela e poder demonstrar que é uma pesquisa auditável, que pode ser examinada, que é uma pesquisa séria, e para a gente também entender o cenário político do momento. Pesquisas não são definitivas, claro, principalmente a esse tempo, mas elas são expressões, né, do desejo popular ao tempo que ela é feita, naquele momento específico, no caso, um momento pré-eleitoral. E essa pesquisa, ela sinaliza algumas coisas. Primeiro, ela traz para o meu coração, né, um sentimento grave de muita responsabilidade com o presente e o futuro do Ceará. Porque a gente tem que ter humildade, entender que há uma força de oposição que tem aceitação popular, sinalizando que não será um embate eleitoral fácil. A gente precisa ter muita humildade para compreender esse cenário. E entender também que o mais importante a esse momento é a gente entrar na sintonia do batimento do coração do povo cearense. Mais importante que qualquer outra coisa agora é entender o que está passando no coração e na mente do povo cearense e poder incorporar isso, né, essa paixão, esses desejos, essas necessidades, esses sonhos do povo cearense, incorporar isso dentro de uma perspectiva de projeto para o futuro do Ceará. O que estará em jogo nessa eleição é a necessidade, a importância da gente manter o Ceará nesse ciclo de prosperidade, de avanços que ele tem conquistado da década de 80 para cá. Nós superamos a mortalidade infantil, superamos o analfabetismo, viramos o estado mais bem saneado economicamente do Brasil, temos um grande investimento público acontecendo através de obras de estradas, obras de água, de escolas, de saúde no estado inteiro, e é importante primeiro que a gente tenha a perspectiva de manter esses avanços. Mas isso não basta. É importante também a gente entender que o Ceará precisa continuar avançando, a gente aprimorar, né, as soluções para alguns problemas que ainda persistem. O povo precisa de respostas mais contundentes ainda para o combate à violência. O povo precisa e necessita que a gente possa expandir o atendimento à saúde, nos hospitais, nas policlínicas, atendimento de urgência e emergência, em especial no interior do estado do Ceará, não só no interior, mas especialmente no interior, onde há maior necessidade e expectativa disso. E é preciso também que, nesse período de pós-pandemia, a gente possa produzir soluções criativas para a geração de emprego e renda. O assunto da economia, claro, depende dos destinos do que vai acontecer no Brasil, mas também pode ser enfrentado por soluções nossas aqui no estado do Ceará. Então, de forma criativa, ter respostas para, por exemplo, a industrialização do interior do estado do Ceará, levar essa pujança que o Complexo Industrial e Portuário do PECEM tem hoje, poder fazer com que essa pujança tenha um espelho, um reflexo no interior do estado do Ceará, através, por exemplo, da própria Transnordestina, que vai ligar, cortar o Ceará inteiro até o Porto do Pecém, e imaginar como isso pode gerar novos polos industriais no interior do estado do Ceará, como o agronegócio, já tão importante em algumas regiões do estado, pode se transformar numa fonte ainda mais rica de economia, de emprego, de oportunidade. Eu acho que é disso que se trata. A pesquisa, obviamente, ela é um retrato, eu enxergo ela com humildade, com enorme senso de responsabilidade, para que o Ceará não possa cair na armadilha, né, da demagogia, do atraso, do despreparo, da irresponsabilidade e da incapacidade administrativa. E para isso é preciso pé no chão, humildade, sintonia com o batimento do coração do povo, união, né, responsabilidade coletiva para a gente poder enfrentar esse desafio histórico. O senhor acha que o PDT criou um problema para o próprio partido quando ele lançou 4 nomes de peso
para fazer parte dessa disputa e sair viajando com vocês aí? Porque o PDT está seguindo, não nos mesmos moldes, e é claro que não vai acontecer como aconteceu com o PSDB de São Paulo, que fez inclusive prévias e tal, e no final das contas nenhum dos dois candidatos acabou saindo como apontado para a presidência. No caso aqui, para o governo do Estado, 4 nomes: o seu, Roberto Cláudio, a atual governadora, Isolda Sela, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e o deputado federal, Mauro Filho. Cara, esse é um problema bom, eu diria, né? O problema esse é um problema bom, esse é um 4, problema né? bom, porque isso demonstra, inclusive, né, o que representa esse projeto. Esse projeto não tem um dono, né, não é de ninguém, é um projeto para o povo. E um projeto em que há desprendimento, inclusive, para se formarem novas lideranças, para dar espaço e oportunidade para que gente nova ocupe espaço, demonstre talento e que possa crescer e que possa, inclusive, ser reconhecida pelo povo. Você falou de 4 nomes, poderia essa lista ter 8, ter 10 nomes de gente que tem prestado serviço para o povo. E não é biografia só, biografia externa à área pública, é de gente que já tem uma biografia de serviço prestado. Você tem o Evandro Leitão, presidente da Assembleia, um cara com capacidade de união, de agregar, uma liderança jovem que tem talento. Você tem a Isolda, que foi a mulher que liderou um processo de transformação da educação do Ceará, foi vice-governadora, a primeira mulher governadora agora do estado do Ceará. Você tem o Mauro Filho, que é o responsável por toda a estruturação dessa grande transformação guinada que o Ceará deu de ser um estado devedor, quebrado, para ser o estado mais bem saneado do Brasil. E a gente poderia aumentar essa lista. Então, isso representa também um impacto desse projeto político, que tem realizações práticas de hospitais no interior, de UPAs, de policlínicas, de escolas profissionalizantes, de adutoras, de obras rodoviárias transformadoras para o estado do Ceará, de novas indústrias, mas que também formou novos quadros para a política. E a gente está apresentando isso como projeto e não como um voo solo, como um projeto de ambição, né? Olhando para o próprio umbigo. Acho que é isso que representa a dinâmica do PDT. Enviar uma mensagem que, de um lado, há um projeto meio ególatra, que é o projeto lá da oposição, de uma ambição desmedida em ser e não a ambição de fazer. Do nosso lado, tem um senso de responsabilidade com o presente e com o futuro do Ceará. Tem a expectativa de que, através dessa construção, mais do que um candidato, do que uma candidata, mais do que uma aliança entre partidos, possa sair um projeto de futuro, um novo ciclo de prosperidade para o povo cearense. Porque é isso que o povo está esperando, né? Grande parte do nosso povo depende da educação pública, depende do transporte público, depende da saúde. E o que ele espera não é apenas o arranjo de partidos, não é apenas a escolha do candidato. O que ele espera é um projeto que possa garantir esperança, que possa proteger o povo, que possa sinalizar com expectativas de resultados, que possa trazer soluções para os seus problemas. Agora, Roberto, partindo aí dessa questão de projeto, né, um projeto maior para o estado do Ceará, nas suas 2 passagens pela Prefeitura de Fortaleza, você entrou na disputa praticamente com um arco de aliança assim, impressionante, né? Então, vá agora para o governo do estado, você tem andado aí no interior, conversado com lideranças, como é que estão as articulações com outros partidos para formar esse arco aí rumo ao Palácio da Abolição, independentemente de qual que seja o nome aí do PDT? O PDT estabeleceu uma dinâmica, né, Miguel, que foi da gente fazer essa discussão interna, mas não só da gente com o povo, né? Eu tenho rodado desde outubro as regiões do Ceará inteiro, tenho conversado com as pessoas, tenho tratado de ouvir, de aprender, de entender as necessidades, de incorporar como projeto de futuro o sonho de cada região. E o Ceará, apesar de ter muita coisa em comum que nos faz uma só gente, tem especificidades que são regionais, né? Tem histórias, né? Tem hábitos, tem expectativas, tem sonhos, tem problemas que são muito próprios de cada região. E por mais que a gente junte uma equipe de gente talentosa, iluminada, brilhante, para poder produzir um plano de governo, se a gente não tiver o povo na pele, esse sentimento de conversa, de troca de expectativa com as pessoas, jamais a gente conseguirá produzir um retrato, um plano que seja um retrato dessas expectativas que são muito sutis e muito próprias de cada região. Então, eu diria que a gente está nessa caminhada, né? Agora, primeiro, se conectando, como vou repetir, na sintonia do batimento do coração do povo cearense. Isso é o mais importante de tudo. E, a partir daí, é que a gente vai produzir uma candidatura.
E, em paralelo, o partido, através das suas lideranças maiores, no caso, o próprio presidente André, o vice-presidente nacional e presidenciável, o nosso conterrâneo Ciro Gomes, o nosso senador Cid Gomes, tem tratado de conversar com os nossos aliados. O PDT deverá chegar a uma decisão e, a partir dessa decisão, construir a aliança mais ampla possível. É bom que se diga que a aliança é um instrumento, é um meio, não é um fim em si mesmo. A gente não trabalha para fazer uma aliança para ganhar de véspera. Normalmente, quem faz isso perde a eleição. A gente faz uma aliança para dois fins. Garantir, obviamente, que aqueles que pensam como a gente, que têm unidade de valores, de sentimentos, de ideias, estejamos juntos. A aliança é tão mais forte quanto mais coesa e homogênea ela puder ser, né? E depois disso, a aliança é importante para governar bem, que é a tarefa mais importante, e é isso que o povo espera de uma aliança. Não é uma aliança apenas para ter força eleitoral, é uma aliança para ter harmonia, para ter gente preparada, para ter espírito público, para a gente poder entregar os resultados que são tão esperados pelo povo. Agora a gente pode conhecer esse nome até o dia 18, temos aí 10 dias praticamente, né? Fala-se muito no nome, né? Que vai representar a cabeça mesmo do chapa, é natural. Agora, quanto à vice, né? Como é que vai ficar essa questão? O que é que a gente pode aguardar? Miguel, a gente não tem nem o nome do candidato, imagine do vice, né? E da vice. Então, mas o que eu posso dizer é que eu acho que essa coisa é igual a fruto, né? Tem um tempo de maturar. Não adianta a gente querer acelerar ou atrasar, né? Tem um tempo natural dessas escolhas. A gente tem um prazo que é um prazo eleitoral legal, que é o prazo dia 5 de agosto, mas nós estamos trabalhando para, obviamente, chegarmos a essa decisão antes do prazo do início das convenções. As convenções começam dia 20, a partir do dia 20 começam as convenções, é importante que a gente possa sinalizar para os aliados que vão fazer as suas próprias convenções a partir do dia 20, sinalizar qual é o nome que o partido entende naquele momento, majoritariamente, como o nome que melhor representa o espírito, né, as ideias, né, a ideologia partidária, os compromissos políticos do PDT. E vamos, com muita humildade, né, apresentar mais do que o nome, vamos procurar os nossos aliados e, com muita humildade, procurar o nosso povo, através das suas expressões, seja movimentos sociais, sindicais, empresariais, as manifestações da sociedade, para poder nos apresentar não só a candidatura, mas o que nós pensamos para o futuro do Estado do Ceará. E, ao mesmo tempo, entender que a construção desse projeto é uma construção dinâmica, que tem que estar aberta à crítica, que tem que estar permeável às boas ideias a serem incorporadas, porque só assim a gente governará bem o Estado do Ceará, com a capacidade de construir união, harmonia, mas com muita força, vontade e paixão de realizar, sempre entendendo que a força motivadora tem que ser a expressão do desejo, do anseio, da necessidade da população cearense. Estamos conversando com o ex-prefeito de Fortaleza e pré-candidato ao governo do estado do Ceará, Roberto Cláudio. O senhor acha que, por exemplo, essa indecisão do PDT para apontar o nome que vai concorrer também não pode transformar isso na cabeça do eleitor? Poxa, estão rachados dentro do próprio partido, né? Alguns apoiam pré-candidato A, pré-candidato B, C ou D. E isso também não pode dar uma certa instabilidade, vai apontar em cima da hora. Aí já começam também a surgir boatos, né, que hoje a gente chama de fake news, de que o senhor e nenhum dos outros 3 que são pré-candidatos seriam apontados, que o Cid Gomes sairia lá do Senado para também ser candidato ao governo do Estado. Então, começa a surgir um monte de informações que pode bagunçar a cabeça do eleitor. Carlos, acho que tudo isso se resolve quando a gente chegar a uma decisão. Por enquanto, é da política, né? É da política, né? O boato, a disputa, né? O desejo, tudo isso é da natureza humana da política, que a política, graças a Deus, é uma arte nobre, ancestral e, por definição, muito humana. É muito humana. As expressões da nossa vida em família, da nossa vida no trabalho, da nossa vida com os amigos, a vida social, ela também é expressada no exercício da vida política. Então, tudo isso é muito compreensível. Mas o mais importante, Carla, é que todos nós 4 já sinalizamos internamente, celebramos isso mais de uma vez internamente e publicamente que, independente da decisão e do desfecho que chegarmos do nome, todos nós 4 estaremos juntos. Isso é o mais importante. E até lá,
esse tipo de dinâmica em que cada um se apresenta, em que cada um ouve, que cada um é apoiado, que as demonstrações de carinho são expressas, tudo isso é importante até para a gente poder medir o termômetro do desejo popular. E lá na frente, se somando tudo isso em uma só força, certamente que nós teremos muito mais capacidade, não só capacidade para o enfrentamento eleitoral, que, repito, não será fácil, a pesquisa demonstra que será um desafio importante, precisaremos contar com todas as nossas forças, mas mais do que isso, para a gente governar bem. Eu fui prefeito 8 anos, Carla e Miguel, e aprendi uma coisa: quem acha que vai dar conta de resolver tudo sozinho, ou está mentindo para o povo, ou é uma pura ilusão da ingenuidade. A gente precisa de equipe, de time, de gente preparada, de pessoas que possam contribuir com a sua experiência particular no parlamento, no executivo, na área financeira, na área política, formar uma equipe que seja capaz de enfrentar os problemas todo dia. E governar não é uma arte fácil, é uma arte que demanda dedicação, trabalho, liderança, manter o time animado, equilíbrio, serenidade para enfrentar a crítica. Então, para isso é preciso ter equipe, capacidade de governar em grupo. Mas o senhor falou também, agora há pouco, que está viajando pelo interior, visitou muitas comunidades e várias regiões do nosso estado. E essas, assim como o senhor, os outros pré-candidatos também estão fazendo suas visitas. Então, quem pode apoiar também começa a ficar dividido, né? É natural. Essa demora também pode atrapalhar de alguma forma? Cara, eu não creio, sabe? Eu não creio. Espero que não. Da minha parte, tenho certeza que eu tenho uma convicção na minha cabeça, né? Desejo de poder dar uma contribuição histórica ao Ceará, eu tenho, não nego, né? Fui prefeito, deixei um legado para ser criticado, elogiado aí para Fortaleza, e chega um momento em que a gente deseja poder dar contribuições maiores, né? De poder fazer algo relevante para a história do Ceará, porque é um estado que tem uma história muito bonita e que precisa ser compreendida, valorizada, cultuada, eu diria até, porque qualquer governante que chegue precisa entender o que foi feito nesses últimos anos no Ceará, esses 30 e poucos anos no Ceará, porque é algo muito valioso que vai ficar para a história. É tão recente que ainda não é história, mas vai virar história, não tenho a menor dúvida disso. Porque foi uma guinada, uma transformação muito significativa. E é importante que a gente tenha a compreensão das lições que esse tempo histórico recente nos traz, porque só assim governaremos bem, com a responsabilidade de entender que é muito grave governar o Ceará. Não é uma tarefa simples, porque a gente tem que estar à altura desse passado, porque o sarrafo, na linguagem do salto em altura, está muito elevado, né? E a gente precisa manter esse sarrafo alto e o povo quer que ele fique mais alto ainda. E dar conta disso é uma tarefa muito complexa. Então, eu não entendo, sabe, Carla, que isso vai trazer nenhum tipo de constrangimento, porque nós, falo por mim também, temos uma devida compreensão histórica que ser candidato e ganhar uma eleição não pode ser produto apenas de um desejo, é de uma circunstância, de uma vontade popular, de um desejo da população. E é isso que nos une, é essa humildade de entender que essa é uma circunstância maior do que as ambições pequenas, do que as futricagens, do que as fofocas, né, do que as intrigas. Isso tem que ser muito maior, né? E assim, nosso coração tem que estar muito, muito bem resolvido para entender essa circunstância e, principalmente, com a cabeça também muito capaz de entender que ser governador do Ceará a esse tempo é uma coisa muito séria, de muita responsabilidade e que demanda humildade, capacidade e perspectiva de união e, principalmente, de trabalho e de realização para o Ceará avançar mais ainda, ter, como eu disse, um outro ciclo de sucesso e prosperidade. Agora, Roberto, tem meio essas dúvidas, né? 4 nomes, a gente sabe que os 2 mais cotados, né? De acordo com postagens do ex-governador Camilo Santana, vereadores aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, né? Temos senadores também, André Figueiredo, presidente do PDT, o próprio presidenciável Ciro Gomes, né? Queria que você falasse para a gente sobre essa questão de 4 nomes. Ok, o que foi escolhido não vai rolar trauma, não vai ter nenhum tipo de trauma, já tem um sentido, um diálogo nessa disputa sadia dentro do PDT para que não tenha esse racha, ou não tem nada ainda definido e a gente vai esperar o que vai acontecer após escolher o nome? Não, a gente, como eu falei, a gente já celebrou isso internamente e publicamente, cada um de nós 4, manifestando que qualquer que seja o nome do PDT,
terá o carinho, o apoio, o sentimento dos outros 4, né? Inclusive, entendemos coletivamente que a pesquisa é um dos instrumentos para aferir, para dar objetividade. Não é o único, mas é um importantíssimo instrumento para dar objetividade ao afunilamento desse processo de escolha. Há outros, como eu disse, né, ouvir a população, as expressões da sociedade civil organizada, ouvir aliados, tentar entender as circunstâncias do nosso enfrentamento, que será com uma força que tem relevância política, que expressa aqui uma pauta de demagogia, de palavra fácil, de ataque verbal, né, de crítica irresponsável e tal. É muito importante que a gente entenda essa circunstância e tudo isso será relevante nesse processo de escolha. E você falou uma coisa importante que também é algo significativo. O PDT sairá com a candidatura ao governo do Estado, daqui a pouco sairemos com o nome, buscaremos o diálogo com os aliados, com as expressões da sociedade civil organizada, com o nosso povo em especial, e trataremos também de apresentar aqui um modelo, né, um modelo de governança estadual que teve sucesso ao longo desses anos e que precisa, ao mesmo tempo, que é mantido, que será mantido, caso a gente tenha o privilégio de ser eleito, né, também precisa ser aprimorado, precisa avançar em alguns pontos. E esse mesmo modelo, que é o modelo de governança vitoriosa do Ceará, é o modelo que nós apresentaremos ao Brasil, porque o PDT cearense apresentará ao Brasil uma candidatura à presidência da República, que é a do Ciro. Hoje tem uma pesquisa dessa semana agora que mostra que 42% do povo está indeciso e manifesta o interesse em votar em nem no Lula nem no Bolsonaro, nenhum nem no outro. Então, essa é uma expressão importante do povo brasileiro que não se deixa colocar nesse canto de carroceria, nessa esquina que estão querendo colocar o povo entre fazer uma escolha entre o presente e o passado. E a candidatura do PDT do Ceará, que é a do Ciro, expressa não só uma biografia de realizações, mas uma biografia de moralidade, de espírito público e, principalmente, um plano com ideias para a gente sair desse labirinto de trevas que o Brasil se encontra hoje, né? De ausência de ideias, de ausência de projetos. Então, temos muita fé também que, a partir do Ceará, nós iremos iluminar também um caminho, né, para a solução dos problemas nacionais. Porque o desemprego, a informalidade, o endividamento, a inflação, o preço dos combustíveis, a matriz de tudo isso é a crise da política e da economia nacional. E para sair disso não será pelo caminho da paixão ou do ódio, é da razão. E é isso que o PDT do Ceará, através do Ciro Gomes, ofertará ao Brasil. Então, qualquer que seja a nossa candidatura aqui no Ceará, caminhará de mãos dadas com os compromissos que o Ciro apresentará também ao Brasil. Prefeito Roberto Cláudio, quando o senhor ainda estava como prefeito, né, e a gente no jornalismo continua chamando a pessoa pelo último cargo que ela ocupou, já se sabia no seu segundo mandato as suas pretensões para se candidatar ao governo do estado do Ceará. E aí vieram mais esses 3 nomes, né, para concorrer com o senhor. Então, como o senhor defenderia a sua candidatura se tivesse aqui numa reunião do PDT para tentar passar à frente, né, ganhar mais pontos em relação aos outros 3 candidatos e se lançar como candidato ao governo do estado? Cara, o senhor que já enfrentou, desculpa só interromper, mas o senhor que já enfrentou o capitão Wagner em outras eleições. Cara, eu não ficaria à vontade em defender assim, a minha candidatura frente à dos demais, sabe? Eu acho que nós somos parte de uma mesma, assim, somos feitos de uma mesma madeira, né? Somos parte de um mesmo projeto que se iniciou lá atrás, que teve como precursores, desbravadores, o Ciro e o Cídio. Todos nós, eu, né, o presidente da Assembleia, a Isolda, o Mauro, né, o presidente da Câmara, o Antônio Henrique, o prefeito Sarto, o governador Camilo, todos nós crescemos a partir de oportunidades que esse projeto foi dando de forma desprendida para que novas lideranças surgissem. O que eu diria é que o Estado do Ceará não pode correr nenhum risco de retrocesso. O Estado do Ceará é algo tão valioso, e eu percebi isso, Carla, quando passei agora 8 meses em São Paulo. Quando acabei a prefeitura, eu fui estar em São Paulo e conversei com muita gente da política, da economia, da imprensa. E o Ceará, que era um estado de estigmas ruins, né, no passado, virou um estado de referência. Assim, e eu que sou parte desse projeto, orgulhosamente, nem eu tinha percepção do alcance do que nós estamos fazendo fora do Ceará.
E é isso que está em jogo verdadeiramente, sabe? É esse estado de respeito, de responsabilidade, que tem mexido com a autoestima da gente, com o nosso orgulho, com o nosso pertencimento em ser cearense, porque também não foi só a política liderou um processo, um grande pacto para a gente reverter os estigmas, que envolveu os sindicatos, os trabalhadores, os empresários, quem produz e quem trabalha, envolveu a sociedade cearense, a imprensa, que todo mundo passou a ter orgulho, né, dessa construção nossa. O futebol nosso é uma expressão disso. Né? A economia nossa, as empresas cearenses brilhando fora do Ceará, é uma expressão disso, de que a gente pode. Então, é um projeto que é mais do que um projeto da política, é um projeto da sociedade civil cearense. Pois então, o que, é que o senhor diria para quem diz, não, pois vocês já ficaram muito tempo no poder, está na hora de ter uma alternância de poder e colocar outras pessoas no lugar. Se tivesse uma alternativa capaz de iluminar o Ceará, com ideia, com projeto, com responsabilidade, com capacidade, mas o que está apresentado aí é a fórmula do fracasso. É o espelho do Bolsonaro. Né? É o retrato do tempo de trevas que o Brasil vive isso. Da política não como a linguagem do amor, da paixão, mas a política como linguagem do ódio. Né? As pessoas, o atual candidato, como o Bolsonaro, não se apresenta como alguém que tem uma expressão de amor ao povo. Se apresenta como anti, como contra. Como é que algo que é contra alguma coisa pode dar certo? A gente tem que se apresentar como através de um manifesto de amor, de dedicação, de paixão, né, motivado por ideias, pelo desejo de realizar, e não simplesmente de derrotar, de enfrentar, de criticar, de falar mal. E o nosso povo cearense, graças a Deus, tem ficado cada vez mais crítico no melhor sentido. A nossa democracia cearense também amadureceu. A cidadania do povo cearense tem construído uma cearensidade que não, na linguagem popular, não pega corda pelo ouvido de qualquer coisa que ouve. Né? É isso que me dá esperança, a despeito dessa pesquisa demonstrar um cenário de desafio, me dá muita esperança que o povo do Ceará não abrirá mão do caminho do progresso, da oportunidade, né, do respeito, né, nesse enfrentamento que a gente vai ter logo em breve. Agora, prefeito, o senhor passou 8 anos gerindo, né, a quinta maior capital do Brasil, não é uma tarefa fácil, deixou o governo com uma boa taxa de aprovação, e eu queria que o senhor, credenciado a partir, desde então, 2 governos à frente da nossa cidade, fizesse uma avaliação desse começo, né, do governo Sarto, 1 ano e meio praticamente. Qual a análise que o senhor pode lançar sobre essa gestão do nosso município? O Sarto, ele primeiro, tratou de dar continuidade a todas as obras e ações em andamento. Isso parece fácil, mas não é. Eu sei disso, eu fui prefeito. Isso precisa de organização, precisa de equipe, de recurso. Então, quantas obras já não foram inauguradas, de escolas, creches, areninhas, de urbanização, de drenagem, de saneamento, ao longo desse 1 ano e meio, né, em torno de 1 ano e meio de governo. Além disso, tirou do papel projetos que eram compromissos de campanha, como Mulheres Guerreiras, que é um projeto de microcrédito para as mulheres empreenderem, como Juventude Digital, que é uma plataforma maravilhosa, inclusive está sendo olhada por outros municípios e estados, de formação profissional dos jovens, principalmente para essa coisa da economia digital, de desenvolver games, jogos. A prefeitura está muito equilibrada financeiramente e eu não tenho dúvida que, pelos sinais do início do governo, que é de organização administrativa, de equilíbrio político, de realizações, que o prefeito Sarto chegará ao final desse primeiro do governo dele, muito bem avaliado e muito respeitado pelo trabalho que fez. E, para além disso, tem uma postura madura, né? Político que fala demais, né, que está atrás de produzir factoide, que fica atrás de polêmica e briga sem futuro, perde tempo, perde energia e quem paga o preço é o povo. A discrição, o trabalho, a moderação, a serenidade são grandes atributos. Na vida moderna, parece que não é só na política não, né, Carla? O povo está atrás, tem uma que é aquela sociedade líquida, né, que chamam, o povo está atrás do reconhecimento imediato, do hoje, né? Não é do amanhã. Do like. Do like, né? Não é de construir legado, é de construir o reconhecimento, nem que isso desgaste a imagem, nem que isso lhe exponha. E o Sarto tem um estilo bastante diferente, que eu respeito, que é um estilo de construir legado de forma responsável, ponderada, serena, política. Pode olhar, olhe para as biografias. Quem são os grandes políticos do mundo que fizeram história?
foram aqueles que foram atrás de movimentos, né, de guinada, bruscos, para um reconhecimento de última hora, de urgência, ou foram aqueles que, pelo caminho da ponderação, do equilíbrio, foram capazes de construir credibilidade ao longo do tempo? Então, eu creio muito na credibilidade da política construída pelo o dia a dia do trabalho. Conversamos aqui com o ex-prefeito e pré-candidato ao governo do estado do Ceará, Roberto Cláudio. Muito grata por sua participação, prefeito. Carla, muitíssimo obrigado a você, ao Miguel, ao Milton, em nome de todos que fazem a Jovem Pan News. Parabéns pelos 4 anos. Você falava que aqui vocês celebram o aniversário junto com a Copa, Sim. né? Eu estava aqui perguntando a data da Copa. A Copa vai ser em novembro, Vai né? ser em novembro. Nós esse teremos ano. um ano de muitos acontecimentos. Estaríamos em período de Copa se não fosse no Catar. Exatamente. Mas antes da Copa vai ter eleição. Então, o que eu peço para o nosso povo cearense é abra o olho, né? Seja crítico, pense. O que está em jogo não é só um voto, né? É o futuro do Ceará e o futuro do Brasil. Obrigada, prefeito.